O atacante Pedro do Flamengo foi praticamente jogado aos leões pelo técnico Felipe Luiz nesse último sábado na retomada do futebol brasileiro. E a gente precisa sim comentar nesse vídeo sobre esse assunto porque tá bombando nas redes no final de semana. Foi o assunto que tomou de conta do futebol e é lógico, né, cara? Será que o Pedro cabe no Palmeiras? Vocês vão saber a minha opinião, mas já vou deixar uma dica. Palmeiras, vai pra cima, Palmeiras, vai pra cima, não deixa passar a oportunidade. E o colombiano Richard Rios está muito próximo de deixar o Palmeiras. A Roma pretende aumentar a oferta para forçar o Palmeiras a liberar o jogador. E também tem jogador importante saindo do elenco do Verdão. E a gente já vai comentar aí, saindo daqui por mixaria. E a gente tá ficando com um jogador que, na minha visão, é pior do que esse que tá sendo emprestado. Antes da gente começar esse vídeo, Palestrino, não esquece, verifica a sua inscrição no canal. Também o seu like é muito importante. Você que é da casa já chega sentando o dedo no botão para ajudar o nosso trabalho por aqui. E é claro também, se você puder, aperta o botãozinho hypar aí no seu celular, porque assim você coopera muito com o nosso trabalho. Você não tá ligado como isso ajuda no engajamento e como o robozinho do YouTube acaba entregando esse vídeo para mais palmeirenses. Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nessa segunda-feira que tem coisa, hein, velho? Tem coisa para falar. E eu aqui como um torcedor do Palmeiras, essa história do Pedro, hein? Palmeiras não pode vacilar. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com você, meu querido. Coração alviverde que está aí palpitante e provavelmente já deve estar ansioso para a estreia do Verdão nessa próxima quarta-feira, né? Volta de Brasileirão pro Palmeiras, né? Passando, tirando as poeiras, recolhendo os cacos aí do que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes. E aqui tem duas coisas que a gente tem que dar uma pincelada por cima, né? O Chelsea ganhou do Paris Saint-Germain, calou a boca de todo mundo e ensinou uma puta de uma lição. Os caras eram tecnicamente inferiores ao Paris Saint-Germain. Obviamente eles têm um time muito bom, mas mesmo assim não ficaram com medo, hein? Foram pra cima dos caras, os caras tidos aí como melhores clubes do mundo. O Chelsea não teve piedade, foi pra cima mesmo, cotado pra sair aí até na fase de grupos, tá lá sendo campeão, levantando a taça do mundo de clubes. E tem outra, né? Brasileirão começando. Ah, os meus rivais que me zoaram tanto, volte pra realidade. O Palmeiras não tem mundial, eles também estão voltando pra realidade. E perdendo, São Paulo perdendo, tomando uma traulitada do Flamengo e o Corinthians com requinte de crueldade tomando gol no final para o Red Bull Bragantino dentro da Arena Corinthians. Ver os corintianos pistola foi maravilhoso. Tá vendo? Vocês torceram contra nós torcemos a favor do Bragantino nessa daí. Apesar de tudo, Palestrino, que esse resultado aí do Bragantino vencendo o Corinthians não foi bom pro Palmeiras não, viu? Porque o Bragantino tá ali na parte de cima, Cruzeiro venceu, Botafogo venceu, Flamengo, como eu falei pra vocês, venceu. Então o Palmeiras aí, ó, subiu a pressão pra vencer esse jogo na próxima quarta-feira contra o Mirassol. Dando essa pincelada bem rápida, olha só de quem nós vamos falar aqui e eu vou falar com dor no coração. Olha só, Palestrino, o zagueiro Naves e também, né, junto com ele o goleiro Matheus, ambos formados na categoria de base do Palmeiras, encaminharam um acordo para atuar em Portugal. Segundo apurado pelo pessoal do nosso Palestra, o Verdão finalizou todos os detalhes com o time Alverca na última noite de sábado, dia 12. E a dupla viajará, acredito que já viajou na verdade, né, para realizar exames médicos e assinar um contrato com a equipe portuguesa. O zagueiro Naves assinará vínculo por empréstimo de uma temporada com opção de compra no valor de apenas por 4 milhões de euros, cara, que mixaria, tá? Cerca aí mais ou menos de 26 milhões de reais na cotação atual. Já o goleiro Matheus irá em definitivo para esse time português, Palestrino, com o maior campeão do Brasil mantendo 50% dos direitos econômicos do atleta. Com a saída do goleiro Matheus, Palestrinos, é bom a gente frisar aqui que o goleiro Aranha, também da base do Palmeiras, deve ser o escolhido
para integrar o grupo de cima do Verdão. Com 20 anos de idade, o arqueiro assinou a renovação do vínculo, é bom também a gente dizer para vocês, até o ano de 2029, nessa última quinta-feira passada. O Palmeiras vai subir o goleiro aí e também já colocou uma cláusula bem longa pra ele de contrato. Minha opinião, tá? Pra mim o Palmeiras tá fazendo uma puta cagada, mano. Mandar o Naves pra lá, pra Portugal, tá? A gente tá preferindo ficar com o Mikael. Gente, eu vou até repetir aqui. Eu não tenho nada contra nenhum jogador do Palmeiras. Tá claro isso aqui pra vocês? Então não entendam essa crítica aqui como um ataque ao jogador. Não é nada disso. A gente faz críticas no campo, no que a gente vê. E pra mim, o Naves é muito mais zagueiro que esse tal de Mikael que chegou pra gente. E a gente tá preferindo ficar com esse cara, porque o português, o nosso professor Abel Ferreira, quer um puta de um zagueiro canhoto. Tá aí o zagueiro canhoto, porque a única justificativa do Mikael tá aqui, e acaba vendendo o Naves, né? Na verdade, emprestando e dando cláusula de compra pro time português de apenas 4 milhões de euros por uma merreca. Esse jogador aqui, a gente tinha condição de vendê-lo por muito mais, tá? Na minha opinião. Pra mim, ele é mais zagueiro que o Mikael. E a gente tá ficando com ele e com o Bruno Fux. Mas o Bruno Fux eu não critico, porque quando entrou no Palmeiras, ele também não comprometeu. O Mikael também não, mas o Mikael, não sei, cara, é feeling meu. Eu não sinto firmeza no Mikael. Já o Bruno Fux entrou e, pelo menos os jogos que ele fez, eu senti mais firmeza no Fux do que no Mikael. E a gente passando pra frente, esse menino aqui que infelizmente não teve aí boas oportunidades no Palmeiras. E também temos o goleiro Matheus também, né, que nós nem vimos atuar. A gente não pode nem emitir opinião sobre o goleiro, porque o Abel em nenhum momento deu oportunidade pro atleta, né? É sempre o Everton e o Marcelo Lomba, o Matheus era sempre o terceiro reserva. Então é até entendível que esses jogadores queiram sair para qualquer outro clube para eles poderem atuar, né, cara? Ficar aqui encostado no Palmeiras também ninguém merece. Para mim, foi uma baita cagada do Palmeiras, principalmente em relação ao zagueiro Naves. Posta aqui nos comentários, palestrinos. Quero saber qual que é a opinião e a visão de vocês a respeito da gente tá perdendo esse zagueiro aqui ainda ficando com o Mikael. E vamos lá, palestrinos, seguindo com o nosso projeto de noticiário, vamos falar aí, ó, atualizações fresquinhas sobre o colombiano Richard Rios, e cada vez mais ele se aproxima para deixar o Palmeiras. Olha só, o Verdão tem recebido, vocês sabem muito bem, frequentes contatos e até propostas pelo colombiano Richard Rios. A Roma intensificou ainda mais, palestrinos, as conversas nos últimos dias com o Alviverde, mas não é o único clube interessado, todo mundo sabe disso, né? A Inter de Milão, também da Itália, rival da Roma, e o Porto de Portugal são outras equipes que sinalizaram a intenção de contratar o camisa 8. Fora também as especulações de Paris Saint-Germain, clubes aí espanhóis e ingleses atrás do meio-campista. No momento, é bom a gente frisar, né, que ambos estão um passo atrás da Roma, no caso, né, que é dos que eu citei, Inter de Milão e o Porto de Portugal. Isso não significa que o destino do titular da seleção colombiana esteja definido. Primeiro porque o Palmeiras ainda vai definir ao longo dos próximos dias o caminho a tomar e como fazer uma possível negociação será mais vantajosa para o Palmeiras. E segundo porque a possibilidade de novos interessados aparecerem pelo talento do colombiano. Richard Rios saiu da Copa do Mundo de Clubes muito valorizado e outras equipes também fizeram sondagens pelo jogador, né? E a gente vem cobrindo isso aqui no canal em vários vídeos passados. O Verdão se sente seguro, palestrino. É bom a gente frisar também pelo fato de ter contrato com o colombiano até o fim de 2028. E a multa rescisória do jogador é muito alta e está em 100 milhões de euros. Que dá hoje, se algum clube pagar isso, porque ninguém vai pagar, mas se algum clube quiser pagar, seja muito bem-vindo. Vai dar aí aos cofres do Palmeiras, na cotação atual, mais ou menos 650 milhões de reais. Obviamente ninguém vai pagar. O Palmeiras joga essa multa lá em cima, vocês sabem muito bem, para se precaver. Pela divisão aí dos direitos econômicos, e agora eu quero que você preste muita atenção, porque tem, ó, breaking news na sequência para vocês a respeito disso daqui. O Palmeiras tem direito a 70% do passe do Richard Rios. O restante, 13,34% pertence ao Guarani e 6,66% pertencem ao Flamengo, além do próprio jogador, o próprio colombiano,
ter 10% do seu próprio passe. Então, chega uma proposta qualquer para o Palmeiras só recebe 70% do valor. Por isso que a gente sempre fala aqui que o mínimo que o Palmeiras quer para negociar o Richard Rios é 30 milhões de euros. Pelo que eu ando escutando por aí, o Palmeiras quer, pelo menos no seu bolso, com os 70%, embolsar aí uns 25 a 28 milhões de euros e depois pagar o restante da oferta, distribuir aí nessa pizza do contrato do Richard Rios para Flamengo, Guarani e para o próprio jogador. E olha só, o que pintou aí nesse final de semana, eu já vi o Facincani falando isso, já vi alguns outros jornalistas também, é o seguinte, ó, que a Roma, ela já sinalizou que pretende aumentar a proposta para forçar o Palmeiras a liberar o Richard Rios. O que a gente tem também é que o próprio colombiano Richard Rios já tem uma prévia do que o técnico da Roma pretende fazer com ele e ele gostou do projeto que a Roma tem para oferecer para ele. Então, o Richard Rios e seus empresários estão aí forçando a barra, dizendo de que o próprio jogador quer sair do Palmeiras em destino a Roma. E aí tem outra coisa aqui para facilitar essa negociação, palestrinos, é que o colombiano, isso aqui segundo o Felipe Facincani, está disposto a ceder os 10% dele da fatia do passe para o Palmeiras para facilitar, né, o Palmeiras vendê-lo para a Roma. Então aí nesse caso ele ceda os 10%, o Palmeiras receberia 80% de todo o valor e só daria o restante para o Guarani e o Flamengo. O Palmeiras já tinha um acerto com o staff do jogador e com ele de que não liberaria ele até a Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo se encerrou e agora, né, começam a vir aí os assédios dos europeus para tirar esse cara aqui que é muito bom de bola do Palmeiras. Já falei, repito, ele não vai ficar no Palmeiras, tá? É uma questão de tempo. Se chegar alguém oferecendo aí 35 milhões de euros, 32 milhões de euros, você pode ter certeza que o Palmeiras vai vender. Mas quem tá muito forte para tirar o Richard Rios é a Roma da Itália. Quero saber o que vocês acham dessas negociações, o que vocês acham de tudo isso que a gente falou aqui desses valores. Vocês acham aí que 30 milhões de euros é um bom valor para vender o Richard Rios? Posta aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E o que mais me preocupa não é nem a venda do jogador. O que me preocupa é que vai abrir um buraco aí nesse elenco do Palmeiras. O Richard Rios, muito criticado às vezes, né, por alguns torcedores, mas inclusive eu já critiquei ele algumas vezes, mas é inegável que é um puta de um jogador aí que faz parte da espinha dorsal desse time esboçado, né, pelo Abel Ferreira. E caso ele saia, vai abrir aí um puta de um buraco nesse time titular que, rapaz, para repor vai ser complicado. E eu espero que o Palmeiras vá atrás de outra aposta, né, para colocar no lugar do Richard Rios. E pra gente encerrar essa primeira edição de segunda-feira pra vocês, vamos falar desse caso aí, cara, que ele é emblemático, tá? A gente tá falando, pra mim, ele não tá em boa fase, né, porque se machucou, tá voltando aí pro elenco do Flamengo, tá tentando retomar o seu bom futebol. De fato, ele teve sim uma lesão muito séria no joelho, pelo que eu sei a respeito do Pedro, mas mesmo assim, gente, a gente tá falando aqui do melhor atacante que a gente tem no Campeonato Brasileiro, tá? Ninguém me tira isso da cabeça. O melhor atacante, melhor finalizador do Campeonato Brasileiro se chama Pedro e hoje está no Flamengo. Mas do jeito que anda as coisas, ele deve sair de lá. Até porque o que o técnico fez com ele na coletiva de imprensa, rapaz, jogou praticamente ele aos leões. E é claro, se você ainda tá boiando nessa história, ou se você já viu por aí que é o mais provável, fica comigo aí que eu tenho uma opinião muito sincera a respeito do jogador no Flamengo e também o que eu acho dele. Você já deve estar sabendo o que eu acho, né? Eu já falei no começo do vídeo, mas eu vou me aprofundar um pouco mais a respeito desse atleta, velho, que pra mim, sinceramente, dispensa comentários. Se ele voltar a treinar bem, né, parafraseando aqui o técnico Felipe Luiz, que tá dizendo que ele não tá treinando bem, se ele focar de novo nos treinamentos, cara, isso aqui é atacante de seleção brasileira, velho. E o Flamengo tá fazendo uma puta de uma sacanagem com o jogador, na minha opinião. Olha só, Palestino, pra gente embasar tudo aqui que a gente tem pra falar, vamos relembrar o que tá acontecendo aí, ó. Nem mesmo a vitória do Cheirinho Carioca
contra o São Paulo lá no Maracanã no último sábado fez com que o assunto Pedro fosse mascarado na entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz no último sábado, né? Pelo contrário, a situação aí do camisa 9 foi o principal tema abordado pelo treinador do Flamengo, que não poupou críticas ao comportamento do atacante no dia a dia de trabalho. E foi pesado, hein, velho? O que o Felipe Luiz disse a respeito do Pedro. O atacante não foi relacionado, para lembrar vocês, né, para a partida contra o São Paulo e apareceu no gramado do Maracanã pouco antes do início do jogo. A ausência do artilheiro se deu por conta da decisão do técnico Felipe Luiz, insatisfeito com o rendimento do jogador nos treinamentos durante a semana. Mais cedo, no sábado também, Pedro realizou atividades no Ninho do Urubu. E olha só as palavras do Felipe Luiz, abro aspas para ele aqui. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou ao ridículo para mim. Palavras do Felipe Luiz. Ele tem os seus problemas com a diretoria. Não é de agora que ele vem treinando mal. Mas essa semana ele rompeu com o princípio da comissão. O que ele fez foi uma falta de respeito e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista dos relacionados no jogo contra o São Paulo. Esse tipo de comportamento pode contagiar o elenco. Espero que ele peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro que a gente conheceu no elenco do Flamengo, tá? Fecho aspas aqui para o Felipe Luiz. Quero também frisar para vocês, palestrinos, que durante o coletivo comandado pelo técnico Felipe Luiz na última quarta-feira, dia 9, alguns atletas ficaram de fora em determinados momentos ali dos treinos. Pedro participou dos 2 primeiros blocos de atividade, foi poupado do terceiro e teria outra tarefa antes de retornar ao 4º e último bloco. Entretanto, o atacante alegou estar com uma perna pesada ao auxiliar Márcio Torres e deixou o campo. De acordo com informações do Globo Esporte, a atitude do camisa 9 causou muito incômodo em membros da comissão técnica e alguns jogadores do Flamengo, né? Para eles, o atacante Pedro abandonou o treino antes do término sem uma justificativa considerada válida. Foi isso o estopim que motivou o Felipe Luiz a não relacioná-lo para o jogo deste fim de semana. E agora quero trazer mais 2 falas do Felipe Luiz pesadas a respeito do atacante Pedro, hein? Aspas para ele novamente aqui. É uma falta de respeito com ele mesmo e com sua ambição. Deveria pensar na seleção brasileira e não pode negociar nem um minuto de treino. Faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor do Pedro. Tentei protegê-lo por muito tempo, mas tem uma hora que ele tem que querer. Ele tem que querer mais do que eu. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante a semana. Ele não está pronto para performar. Podem colocar a culpa em mim, no Arrascaeta, mas na verdade a culpa é dele. Fecho aspas pro Felipe Luiz. E aí eu fiquei aqui pensativo, hein? Eu falei, caramba, os caras têm até GPS para monitorar quanto que o cara corre, quanto que o cara treina. É, meu amigo, então, se de fato tudo isso que o Felipe Luiz está falando é verdade, e eu acredito que seja, o negócio pegou muito mal realmente para o Pedro, tá? E tem outra fala aqui que eu quero compartilhar com vocês, palestrinos. Olha só, aspas de novo pro técnico Felipe Luiz. Ele tem que querer, na hora que quiser, pedir desculpas para os companheiros. Vai estar no campo e de titular caso faça isso. Você vê nos treinos o deboche, a maneira de correr. Os números são inferiores. Muito, muito, muito abaixo dos outros jogadores. Ele não se coloca na lista à disposição de competir por uma vaga no time titular do Flamengo, concluiu o Felipe Luiz em uma entrevista, rapaz, que praticamente deu uma bica na bunda do jogador. Porque, cara, assim, por mais que seja tudo isso certo que o Felipe Luiz fez, a torcida do Flamengo tá até dividida, uns concordam com o Felipe Luiz, outros acham que ele exagerou nas críticas que ele fez públicas ao jogador. Já deixo claro aqui pra vocês, tá, gente? Pra mim, o Felipe Luiz deu uma puta exagerada, tá? Ele pode estar certo no que ele tá falando, mas eu acho que você não deve expor um atleta dessa forma, tá? Isso dá até processo, gente. Se o cara sair do Flamengo, dá até processo aí na justiça brasileira, tá? Então, foi bem forte as críticas que ele fez. Eu não sei se ele ganharia um eventual processo, mas
pode ser que dê complicações, tanto para o Flamengo quanto para o Felipe Luiz lá na frente, tá? Ele poderia ter sido, sim, feito as críticas ao Pedro e não ter dado tantos detalhes sobre o jogador, né? De fato, ele expôs o atacante. Quero lembrar vocês o que aconteceu com ele aqui, que talvez você pode estar criticando ele. Pô, o cara tá lesionado, o Felipe Luiz tem que descer o pau no cara mesmo, o cara não tá treinando. Mas olha só, o cara já convive com alguns problemas no Flamengo, ó, e não é de hoje, tá? Já vem de algum tempo ele aí como jogador do Flamengo. Quero lembrar vocês que quando o técnico era o Sampaoli, o Pedro tomou um soco na cara, bicho, tá? Ele apanhou da comissão técnica do Sampaoli. Então, você já imagina como é que o cara não ficou. E um evento passado também que aconteceu com ele, o Flamengo barrou o jogador de participar da seleção olímpica. O Cheirinho Carioca falou assim, olha, você tá sendo convocado, mas você não vai, você vai ficar aqui. E o jogador queria estar na seleção olímpica brasileira, né? E aí ele foi barrado e, lógico, isso gerou muita insatisfação no jogador. Então ele já tem problemas internos com a diretoria do Flamengo. Lógico que a desmotivação bate no cara, né? E chega uma hora que o maluco, mano, tá de saco cheio, pode ser que dê problemas até psicológicos no cara, que faz com que ele haja dessa forma nos treinamentos. É justificável? Não, porque o cara recebe uma bala pra ser o principal atacante dos caras. Mas, cara, também tem o outro lado, tem o lado humano também, de que se o cara não tá empolgado no trabalho que ele tá, você deve saber muito bem, se você trabalha aí de CLT, ou seja lá qual seja a sua ocupação, se você não tá motivado com o que você faz, cara, o seu rendimento cai muito. E eu acredito que é a situação do Pedro também. E agora mais essa, né? Passa por essa exposição, o Felipe Luiz deu uma bica na bunda do cara, literalmente jogou o cara pros leões, né? E aí eu quero trazer para vocês uma informação muito importante trazida pelo jornalista Vene Casagrande, que cobre muito Flamengo, é flamenguista também, sabe muito sobre o time do Rio, né? O Flamengo. E ele disse o seguinte, Palestino, em um dos vídeos que ele fez no sábado ainda, né? Pós entrevista coletiva do Felipe Luiz. Ele afirmou que os empresários do Pedro estão buscando propostas para tirar o atacante do Flamengo. O próprio jornalista também, ele vê que de fato é o fim da linha para o atacante no Flamengo. E eu quero dar minha visão para vocês sobre isso, como um palmeirense. Eu tô vendo uma puta oportunidade de mercado aparecer para a diretoria do Palmeiras. Lembrando vocês que a Leila Pereira já um tempo atrás já tentou tirar o Pedro do Flamengo. O Flamengo que não facilitou a saída do jogador, né? Lógico, ia reforçar um rival direto pelos títulos dos campeonatos aqui do Brasil. E o Flamengo fez jogo duro e renovou com o atacante Pedro. Então já teve interesse da diretoria do Palmeiras no atacante. Para mim, dona Leila Pereira, é a hora de voltar o interesse pelo jogador. Aí você pode argumentar, pô, mas Leandro, ele tá em baixa. Pô, mas ele sofreu uma lesão séria. Pode ser que a gente esteja contratando um jogador que esteja bichado, porque a lesão dele, de fato, é bem complicada de se tratar. Eu acredito nisso também, Palestrino. Só que esse cara aqui motivado, velho, esse cara no elenco do Palmeiras, pra mim, a função dele é a função que o Flaco Lopes faz, velho. E pra mim ele faz 1000 vezes melhor do que o Flaco Lopes. Só que é atacante de seleção brasileira, eu já falei isso pra vocês. Esse cara empolgado, ele é o melhor atacante que tem hoje atuando no Brasil. Hoje ele só tá em baixa no Flamengo. Mesmo com esses reveses, e também tem um outro que eu tava esquecendo aqui, que ele já não pode atuar mais no Campeonato Brasileiro por qualquer clube, mas mesmo assim eu ia atrás, velho. Quero nem saber. Ele não pode atuar no Campeonato Brasileiro, mas ele pode jogar Copa do Brasil e Libertadores. Se eventualmente o Palmeiras contrata esse jogador, ele fica sendo titular da Copa do Brasil e da Libertadores, gente. E a gente fica com o Flaco e o Vitor Roque pra sequência aí do Campeonato Brasileiro. Olha só que maravilha. A gente fica com 3 atacantes e um deles sendo um dos principais atacantes do Brasil. Então, ô diretoria, corre atrás, pressiona o Flamengo, faz uma oferta pro Flamengo. A diretoria que hoje está tomando de conta do rubro-negro não é a mesma que estava lá atrás que negou o Pedro pro Palmeiras. Se a gente chegar com uma boa grana pro Flamengo, você pode ter certeza que pelo clima que tá lá, o Flamengo acaba cedendo o jogador. Por mais que eles vão tentar fazer jogo duro, né, porque é um reforço para um rival, mas dá pra gente conseguir tirar esse atleta de lá, se a diretoria do Palmeiras quiser. Eu, pelo menos, se tivesse na diretoria, eu dava uma cutucada no Flamengo e colocava uma proposta na mesa, aproveitando que a janela de transferências está aberta. Porque isso aqui, cara,
Isso aqui é jogador e atacante de calibre alto. A gente não pode deixar essa oportunidade passar. E assim, se vocês, Dona Leila Pereira, Anderson Barros, Paulo Boozzi, se vocês forem atrás do atacante Pedro, mesmo que vocês não consigam tirar do Flamengo, fizer uma proposta oficial pro Flamengo para dar uma balançada na diretoria deles, vocês vão dar um puta de um recado para o mercado da bola, hein? E o Palmeiras, se tiver esse jogador aqui no elenco, fica muito forte no seu setor ofensivo. Um dos nossos problemas hoje é que a gente não consegue fazer gols, né? As jogadas que chegam, os atacantes, tanto o Flaco quanto o Vitor Roque, não têm mostrado muita produtividade. A gente já conversou muito sobre isso. Só que aqui, ó, quem pode solucionar o ataque do Palmeiras? Tá aqui o Pedro, cara, tá insatisfeito lá. Diretoria, não perde tempo. Pra mim, vocês têm que ir pra cima do Flamengo, é agora. É agora. Dinheiro tem nos cofres. Vocês ganharam uma grana na Copa do Mundo de Clubes agora. Então, pelo amor de Deus, chega de contratar apostas pro Palmeiras. De aposta a gente já tem demais. Isso aqui é jogador que já tá consagrado. Já mostrou o talento que tem. E tenho certeza que com paciência, com bons treinamentos, com boas pessoas do lado dele motivando e também respirando novos ares em um clube que também disputa títulos, você pode ter certeza que o Pedro pode ser sim um puta de um reforço para esse elenco do Palmeiras, hein? Não quero saber, o cara tá bichado, o cara tá isso, o cara não pode jogar o Campeonato Brasileiro. Eu não estou nem aí. Eu preferia muito mais fazer essa aposta no Pedro do que na aposta que a gente fez no tal do Ramon Sosa. Sinceramente, nada contra o jogador. Sabe por que eu preferi o Pedro? Porque o Pedro, pra mim, é muito mais assertivo do que o Ramon Sosa e do que qualquer outro jogador que o Palmeiras tem no elenco aí, que de fato foram contratações de apostas da diretoria. Essa é a minha opinião, isso é o que eu vejo, tá? Eu não sei se o Palmeiras vai fazer esse movimento, tudo indica que não, mas fica aqui o meu manifesto como torcedor da minha visão sobre o que está acontecendo com esse atacante. O que o Felipe Luiz fez com ele foi expor, cara. Isso você não faz com o jogador, tá? Então assim, você rompeu a corda, mano. Se você queria, o próprio Felipe Luiz falou que pretendia ter o Pedro no Flamengo ainda, pra ele voltar e pedir desculpa. Mas o próprio Felipe Luiz, na própria fala dele, ele roeu a corda, mano, de qualquer acordo com o Flamengo, com o Pedro, tá? Não tem clima mais pro jogador ficar lá. E se eu fosse o Palmeiras, eu acho que eu tentava dar uma chacoalhada nessa diretoria do Flamengo. Mas o mais provável é que ele rume aí pra Rússia, pra um Zenit da vida ou para um mercado árabe. O que é muito ruim para o futebol brasileiro, que a gente vai perder um puta de um talento. Eu espero que a diretoria do Verdão dê uma trucada no Flamengo, cara, porque eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Manifeste se você é a favor do Palmeiras fazer uma proposta pelo Pedro ou você acha que seria uma furada ou uma roubada pro Verdão. Posta aqui nos comentários, quero saber sinceramente a opinião de vocês. Lembrando, eu tô falando demais, mas tem outra coisa aqui importante que veio agora na cabeça. O Palmeiras não pode mais contratar gringos. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já encerrou a sua cota com a contratação do Ramon Sosa. Então, o Palmeiras só pode inscrever novos jogadores que sejam brasileiros, pelo menos até a saída de algum gringo. O Pedro é brasileiro, tá? Então é outro facilitador aí pro elenco do Verdão. Posta aí nos comentários, quero saber, já falei demais, quero saber o que vocês acham sobre esse assunto. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Primeira edição de segunda-feira, vou tentar trazer para vocês um vídeo mais tarde também, porque tem muita coisa rolando. E aconteceu também, inclusive, no final de semana que a gente precisa repercutir por aqui, beleza? Verifica a sua inscrição no canal se você não é inscrito. Se você é novo, se inscreve, palestrino, se inscreve. É completamente gratuito. Vem fazer parte dessa bolha alviverde que estamos aumentando cada vez mais. Sou eternamente grato por vocês, já somos mais de 20 mil inscritos em menos de 2 anos, cara. Eu fico muito feliz com o projeto que a gente tá colocando pra frente, lógico, com a ajuda máxima de vocês que estão aí do outro lado. O dedo no botão do like também é muito importante se você gostou do vídeo e o botãozinho hypar vai estar aí pra você que me assiste pelo celular. Clica aí, não custa nada, assim você ajuda o nosso projeto. Fechado? Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê uma excelente segunda-feira abençoada a todos vocês. Eu volto no próximo vídeo. A gente se fala, palestrino. Avante palestra!